Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde. Oi, 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 gente, tudo bem? Mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Que alegria ter você aqui na Voz da Esperança. Estou muito feliz em poder te cumprimentar, te chamar para um papo, uma conversa delicada em mais uma manhã aqui no nosso programa muito especial. Tão bom ter você aqui, tão bom a gente poder conversar sobre assuntos delicados, não é? Às vezes em casa a gente não teve essa abertura para conversar, não é? Com o nosso pai, com a nossa mãe, por conta de uma criação mais rígida, enfim, por tantos motivos que a gente não sabe quais, não é? E aqui na Novo Tempo a gente vai tocando em assuntos delicados que vão nos ajudando a ressignificar alguma questão perdida aí na memória, perdida no tempo, não é? E que tem de alguma forma influenciado a nossa vida e influencia mesmo, não é? E influencia mesmo. Fica aqui com a gente, hoje nós vamos falar sobre por que muitas vítimas de abuso sexual se calam. Há algumas semanas nós conversamos sobre como ajudar pessoas que sofreram abuso sexual e esse programa teve uma grande repercussão, sabe? No bate-papo, inclusive, surgiu uma dúvida. Muita gente deixou esse recado pra gente. Por que a vítima de violência sexual se cala diante de um abuso? Por que ela não denuncia o seu agressor? Nem sempre é tão simples, né? Na mente da gente, muitas vezes, não faça sentido a ideia de alguém estar sofrendo, sendo abusada por uma pessoa que deveria lhe proteger e mesmo assim ela está ali ao lado do agressor. Mas existem alguns motivos que levam, sim, muitas vezes obrigam a vítima a se calar. E no programa de hoje a gente quer conversar sobre esse assunto. Você conhece alguém, alguma pessoa que contou que sofreu um abuso sexual muitos anos após a violência? Foi contar só depois de muito tempo? Você conhece? Não precisa se identificar e, é claro, nem identificar a pessoa. Mas participa com a gente, ajuda a gente a construir esse conteúdo, ok? 12981510081. Quando você vai mandando a sua mensagem, deixa eu cumprimentar a Grazi Donato, ela está com a gente novamente. Fala, Grazi, tudo bem com você? Oi, tudo ótimo. De que bom férias, estar aqui novamente. ficou de férias. Não sei que acordo foi esse, que eu não tô de férias, Raul não está de férias, Luciana não está de férias. Verdade, Rose, verdade. Ó, consegui aí com a Lu, viu? Pois é, Só para né? os especiais, esses acordos. Vou te falar, é só uma pessoa assim, sabe? Com muito prestígio mesmo pra conseguir os dias de férias com Luciana, né? Ela não me dá uma folga. Por isso que surgiu uma vaga lá no RH, ô Rose? Será? Então eu não tô entendendo, sabe que a Grazi pode tirar férias com Luciana quando ela quiser. Raul não precisou fazer teste pra apresentar o programa, eu e Grazi precisamos. Eu não tô me achando nessas vantagens aqui que esses nossos convidados têm. Mas Grazi, tô brincando, bem-vinda. Que bom que você teve um momento aí com a sua família e está de volta com a gente. Bem-vinda, viu? Foi ótimo, Deus é maravilhoso, né? É muito bom estar aqui novamente. Já cheguei no dia especial em Rose, junto com a Sandra, quarta-feira, muito bom. Verdade, amiga. E olha, também, além da quarta-feira, tem um dia especial de encontro entre você e as meninas. Como é que funciona? Verdade, Rose. Tem uma mentoria chamada Corpo Sagrado, né? Método FEM, que a gente ajuda as mulheres ali a se desenvolverem de forma integral, tanto fisicamente como mentalmente e espiritualmente. Eu acredito que para a gente conseguir resultados na vida, a gente tem que trabalhar de forma integral mesmo. Então, pensar na mentalidade, na espiritualidade, né, para conseguir aí mudar a alimentação, emagrecer, mudar o corpo, enfim, melhorar a comunicação e se destacar aí no seu trabalho, melhorar relacionamentos. Então, toda quinta-feira, eu com as minhas meninas, a gente se reúne ali para conversar, trazer um assunto novo, para se desenvolver. E durante um ano a gente vai trabalhando para que elas tenham resultados aí. Muito bom, Grazi. Ter resultado, ai, que coisa boa a gente começar um processo e começar a observar pequenos resultados. Deixa pra gente o seu contato, mais uma vez. @Grazi Donato, meu Instagram. Então, as meninas que tiverem interesse, só me procurar lá no meu Instagram, @Grazi Donato. E na bio tem o meu WhatsApp, se quiser tirar alguma dúvida pessoal ali comigo, é só me chamar.
Ok, Grazi, obrigada. E, enfim, Raul, tudo bem com você? Tudo bem, Rose? Tudo jóia, graças a Deus. Mais Vamos um aí. encontro, mais um encontro. Que dia que é o dia da sua mentoria mesmo? É quinta ou terça? Eu sempre confundo o seu e da Grazi. Terça-feira. Foi ontem? Terça. Teve ontem, então? Só que ontem foi com a Sara, com a Tá. nutricionista. Com a nutricionista. Daí semana, a terça que vem é comigo, Cada terça é com um profissional, Raul? Ou são... Isso. Tá. Eu e a Sara, a gente se reveza e tem um outro profissional que é o mentor espiritual, que aí é numa quinta-feira do mês. Ok. Então a gente também, trata ali a pessoa de uma forma integral, holística, para que ela possa ter os resultados, né, Rose? Ok, é verdade. Muito bom. Deixa seu contato pra gente, mais uma vez. A sua mentoria, Sim, né, Rose. para quem tá chegando. Explica melhor como é que funciona. Sim, Rose, eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável e definitiva. Para você que quer alcançar esses resultados, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br, leisdoemagrecimento.com.br. Ok, obrigada, Raul. Valeu. E Sandra Barilli, quinta é o dia da Grazi, né? Terça é do Raul e quarta é da Sandra, aqui no programa. Bem-vinda! Obrigada, querida. Que coisa boa. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo a gente ter esse encontro. Lembrando que a Sandra, ela é uma cientista, viu, gente? Ela é uma estudiosa sobre os traumas do abuso na vida do adulto, não é? Então, ela é uma fonte de informação. Hoje a gente vai tirar muitas informações dela. Ela vai ajudar bastante sobre esse assunto que é tão delicado, não é, Sandra? Quanto tempo você já trabalha se dedicando aos estudos sobre esse tipo de trauma? Eu já trabalho com o trauma do abuso sexual no adulto já há uma média de 20 anos. Mas eu acho que nos últimos 5 anos, de uma forma muito intensa, em relação aos estudos mesmo, Rose. Deixa seu contato, porque aí o pessoal pode ir lá conhecer seu trabalho. Você também tem um canal no YouTube. Isso, @Sandra Barilli Psicóloga, né? Inclusive, agora no mês de agosto, a partir do dia 6, nós estaremos lançando aí um curso online sobre os traumas de infância, tá? Para os adultos. Ok. Tá bom? Como é que faz para poder fazer, para participar? A inscrição? A inscrição. Entrando lá no Instagram, vai encontrar ali a postagem com todo o passo a passo, tá? Para fazer a inscrição do curso para o mês de agosto. Ok, obrigada, Sandra. Isso. @Sandra Barilli, psicóloga, não é isso? No Instagram? Isso. Ok. Pessoal, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, nós estamos com um problema técnico ali na nossa plataforma ali no YouTube, né? O nosso canal no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Você pode participar com a gente através do site novotempo.com/rádio, através dos aplicativos também, ok? Enquanto você manda sua participação, a Adoradores 5 vai cantar pra gente Usa-me. É uma oração. Vamos fazer essa oração juntos? Até já. Música que inspira. Novo Tempo. Eu entrego em tuas mãos as conquistas. Eu entrego em tuas mãos os fracassos. Eu entrego em tuas mãos os meus sonhos. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Usa-me pra tua glória. Faz em mim tua obra, pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Eu quero ser usado por ti, Senhor. Todo tempo, a todo instante. E para a glória do teu nome.
Eu entrego em tuas mãos o meu choro. Eu entrego em tuas mãos o meu riso. Eu entrego em tuas mãos minha casa. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Usa-me pra tua glória. Tá aí essa música bonita, essa oração, Usa-me. Ralph, o Elton por aqui, Jéssica Dantas, na Rádio Novo Tempo. Muito bem, estamos juntos aqui na Voz da Esperança, buscando o Espírito Santo, buscando conhecimento, buscando curar nossas feridas, buscando ajudar as pessoas a curarem as suas feridas, não é? É família, Rádio Novo Tempo é família. Vamos lá, hoje a gente vai falar de um tema delicado, porque muitas vítimas de abuso sexual se calam. Por causa do último programa que a gente comentou sobre esse assunto aqui, houve esses questionamentos. Então a gente resolveu comentar, porque não é tão simples assim quanto você possa imaginar em casa. Mas é só chegar e falar. Não é tão simples assim. Vamos tentar entender, não é? Por que que elas se calam? Tem várias participações já aqui comigo. Vou ler algumas aqui, ó. Participações anônimas, viu, pessoal? Diz assim, olha. Fui abusada durante anos pelo meu pai. Contei para minha mãe. Ela me bateu. A pessoa não identifica a idade nem nada. A gente sente muito pelos nossos ouvintes terem passado por isso. Mais uma participação. Sou homem, sou policial, fui abusado por um amigo mais velho na rua, quando estávamos brincando. Eu tinha cerca de 9 anos. Fui sangrando para casa. Até minha blusa sujou. Tirei a blusa e joguei num terreno baldio. Minha avó viu e achou que eu estava em rebeldia com a blusa que ela havia feito tanto esforço para me dar. Apanhei. E aí eu não tive coragem de contar para ela o que realmente havia acontecido. Imagina que dor, hein? Que dor. Mais uma aqui comigo. Minha mãe se casou com um homem muito respeitado. Ele abusava de mim, um menino de 9 anos, e abusou de mim até os 13 anos. E ele me ameaçava dizendo que se eu contasse para minha mãe, ele iria fazer a mesma coisa com a minha irmã de 5 anos. Eu vivia atormentado. Ei, Grazi, as histórias de hoje são pesadas, Nossa, hein? Pesado mesmo. Muito. Meu Deus. Vou trazer aqui também algumas participações que são anônimas.
Ela conta aqui, Rose, eu tenho uma amiga que revelou recentemente que foi abusada na infância e descobrimos durante uma palestra. Somos professoras, estava tendo uma palestra sobre abusos na escola. Eu vi que ela não estava bem, estava incomodada. No final me chamou e contou o que tinha acontecido. Vou ler mais uma participação aqui. Bom dia, família Novo Tempo. Eu fui abusada e não falava para ninguém, principalmente para minha mãe e vó. Não falava, pois não iriam acreditar, já que o abusador era da família. Guardei por muitos anos e ainda hoje elas não sabem. Hoje faço terapia, só que como a Sandra fala, as cicatrizes ficam, mas eu posso lidar com elas sem que tire a paz de espírito. Beijos, amo vocês, estou sempre ouvindo. Olha só, nossa, cada história, hein? Tem uma participação aqui. Bom dia. Eu e minhas 3 irmãs fomos abusadas pelo nosso tio, fora nossas primas que passaram pelo mesmo. Quando uma das minhas irmãs fez a denúncia, a nossa família até ameaçou fazendo-a retirar a denúncia. Muito triste. Hoje vivemos com depressão, ansiedade, crise do pânico. Acho que foi devido a tudo isso. E por não ter tido apoio da família. Minha mãe morava de favor, então não tinha como fazer muita coisa, pois podia ser colocada para fora de casa com nós 4. Uau, hein? Tem mais uma amiga muito querida contou que foi abusada pelo pai. Passou a mão em suas partes íntimas, quando ainda era bem pequena. Fiquei chocado quando soube. Minha pergunta é possível haver perdão e total cura quando eles todos agem como se nada disso tivesse acontecido? Vamos saber disso. Luciana, não entendi. O áudio? Ok, vamos colocar o áudio. Obrigada, Raul, pelas leituras aí, as participações. Vamos lá. Professor, no meu primeiro dia de aula, numa turma de 7ª série, foi o assunto sexo, reprodução. Sou professor de biologia, então pega dentro dessa área. E foi uma luta, foi uma prova, né? Porque é um assunto que você, como cristão, você tem que tratar com as crianças, sem tendência para um lado nem para o outro, mas, né, daquele jeito que a gente sabe. Aí, no final da aula, eu falei sobre sexo, sobre abuso, falei que sexo com a vontade de uma única pessoa não é sexo, é abuso, isso tem que ser denunciado, tem que ser procurado a pessoa da sua confiança e tal, não sei o quê. Tentei ser o mais claro possível dentro desse assunto. No final da aula, uma aluna de 12 anos deixou para mim um bilhete na minha mesa. Eu tomei um susto. Quando eu olhei, era o relato que ela estava sendo abusada do padrasto. Sabe, eu entrei em choque à primeira vista. Aí eu procurei a diretoria, fui tomando as devidas providências. Então, muitas das vezes a gente precisa se colocar como amigo, se colocar como uma pessoa, como ponto de apoio para os nossos filhos, para os nossos alunos, para quem a gente tem convívio, porque nós podemos ser a válvula de escape de alguém. Isso é muito importante para elas se desabafarem. Obrigada, professor. O professor tem um papel também muito importante, não é? Às vezes a criança não consegue falar para alguém da família, mas consegue falar para o professor. Obrigada pela participação. Gente, o assunto é bem delicado. Vamos tocar nesse assunto? Vamos lá. Sandra, no último programa que a gente comentou sobre como ajudar as vítimas de abuso sexual, nele você falou que algumas pessoas abusadas se sentem culpadas. Elas se sentem culpadas. Relembra aqui com a gente, quais são os motivos que levam uma vítima desse tipo de abuso a se sentir culpada, se ela não é a culpada? Sim, Rose, exatamente isso. Eu acho que todos nós estamos assim, os ouvintes, estamos com um nozinho aqui na garganta, né? Depois de ouvir esses depoimentos. Eu trabalho com isso há muitos anos, mas nunca deixa de me comover falas como essas, né? E que maravilha, o professor, eu diria assim, um bom professor, né? Aquele que está atento, tentando fazer o melhor e pôde aí ajudar essa aluninha de 12 aninhos. Aperta muito o coração. Vamos lá, o porquê do sentimento de culpa por parte já
a princípio da criança e mais tarde para o adulto. Bom, com exceção, Rose, das pessoas sociopatas, mesmo que seja uma pessoa perversa, o que seria a pessoa com a pedofilia, né? Uma pessoa narcisista que não se preocupa tanto com o outro, haverá no olhar, no posicionamento do abusador, o sentimento de culpa. Vamos considerar que a criança, ela não absorve tanto o que a gente fala, mas tem uma palavrinha que a gente chama de introjecção, que a criança, ela introjecta a forma de ser do outro. Então, assim, o primeiro ponto do sentimento de abuso é porque a criança vai introjectar o sentimento de culpa do abusador, vai compartilhar esse sentimento de culpa. E uma vez ele instalado, só com o tratamento de fato para a pessoa conseguir lidar com a culpa que foi instalada de forma tão precoce. Tá? Esse é um dos motivos. Um outro motivo na vida adulta é porque eu não contei. Eu deveria ter contado. Mas o que acontece, Rose, é que quando o adulto pensa naquela criança de 6 aninhos, 5 aninhos, ele pensa com a mente de adulto, não com a mente de uma criança. Então é como se na vida adulta ele estivesse lá e pudesse ter feito alguma coisa. Então ele se julga. Mas eu gosto sempre de falar para os meus alunos, nas palestras também, não era com a mente de hoje que você estava lidando com essa monstruosidade. Você era uma criança de 5 anos. Como que é a cabecinha de uma criança de 5 anos? Né? Precisa ver isso. Certo, Sandra. Vou trazer uma participação aqui. Anônima. Conheço 2 meninas que foram abusadas. Uma só contou para a mãe quando tinha 22 anos. E quando falou, descobriu que sua irmã também tinha sido abusada pela mesma pessoa. Até hoje, o pai delas não sabe o que aconteceu. A minha pergunta, Sandra, é a seguinte. Existem crianças que elas são desacreditadas em tudo que fazem, na escola, em casa, entre os amiguinhos. Os pais e outros adultos, eles não param para ouvi-las e ainda reprimem cada ação dos pequenos. Essas crianças têm maiores chances de serem silenciadas pelos abusadores? Sim. Grazi, tem aqui uma das falas, né, que houve ameaça. Se você contar, eu vou fazer isso com a sua irmã também. Né? Então, existe a ameaça. Então, uma outra questão aí também é que muitos adultos, eles educam as crianças falando assim, respeitem os adultos, respeite o adulto. Quando um adulto falar, você respeita. Então, nós estamos colocando todos os adultos como pessoas sensatas e as crianças como sendo insensatas. Então, já faz parte da educação, eu acho que hoje até menos isso, mas ainda, infelizmente, né? E outra questão é que o abusador, de um modo geral, ele trabalha para descreditar a criança. Então, quando é uma pessoa muito próxima, tipo pai, um tio, né, alguém que está ali ao lado, já desacredita. Já diz assim, ela é uma mentirosa, ou ele, né? Tá sempre inventando histórias, para que se algum dia contar, já é uma pessoa desacreditada. Então, esse cuidado, o abusador, de um modo geral, ele tem em trabalhar para que a criança seja desacreditada. Entendi, Sandra. Agora, Sandra, muitas mulheres, né, acabam sendo vítimas de abuso ali por anos, né? A gente viu aí alguns relatos, né? Pessoas com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, elas sofrem e continuam do lado do abusador. Algumas até falam que vão denunciar, mas não tomam coragem, né, para se afastar do agressor.
Então, além da culpa, quais são os outros motivos que levam uma vítima adulta a se calar? São muitos motivos, Raul. Às vezes é uma repetição, a gente chama de repetição traumática, porque acha que o lugar dela no mundo é esse, né? Já foi assim no passado, então há uma repetição traumática. Ela se sente atraída por perfis de pessoas abusadoras, porque não consegue lidar com pessoas protetoras, né? Então, um dos fatores é esse. Na repetição traumática, há também a questão da tentativa inconsciente de autodestruição, de sentir-se merecedor daquele posicionamento do outro. E há também aí uma outra questão, Raul, que quando a pessoa passa por um trauma do abuso quando criança, infelizmente, ela entra para um estado que a gente chama de estado de submissão, sem conseguir ter reação. Então, geralmente, uma pessoa que passa por abusos na vida adulta, diferentes tipos de abusos, é porque também ela entrou no estado de submissão e não consegue se autodefender. É mais profundo do que a gente imaginava, não é, querido ouvinte? E fica aqui com a gente para a gente poder buscar mais respostas. Por exemplo, eu li aqui no início algumas participações de homens ouvintes aqui. Eles são vítimas também desse tipo de violência, né? Quando a gente pensa em abuso sexual, popularmente a gente pensa só na mulher, mas os homens também são vítimas. Existem questões, Sandra, psicológicas, emocionais, que levam esses homens a se calarem mais do que as mulheres? Por exemplo, a gente teve um policial, né, que participou com a gente e até hoje ele não contou para a família, Uma pessoa com uma alta posição, né, ali naquele corpo de policiais. Então, eu quero que você responda isso depois do intervalo, pode ser? A gente dá um pulinho ali no intervalo e a gente volta já já. Mantenha a sintonia. Querido ouvinte, fica com a gente. Vida e Saúde. Muito bem, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, estamos de volta. A gente está falando de um assunto bem delicado, porque muitas vítimas de abuso sexual se calam. Tem muitas pessoas participando, homens e mulheres, e é bom a gente ter esse espaço, não é? Para a gente conversar, porque muitas perguntas nascem na mente da gente. E a gente precisa, quem sabe você que viveu essa tragédia aí na sua vida, ouvindo, pode até mesmo se perceber, né? Se entender por que até agora eu não fiz a denúncia, né? Por que até agora eu não contei. Então é um programa que vai ajudar você a refletir sobre isso. Nós queremos levar informação para você, para que você possa ressignificar essa dor aí, viu? E Sandra, deixa uma pergunta no ar para você, que os homens também sofrem violência. Tivemos participações aqui. Acabei citando um policial hoje, um homem feito. Existem questões psicológicas e emocionais que levam esses homens a se calarem mais do que as mulheres? Rose, de fato, o índice de mulheres que passam pelo trauma do abuso sexual é maior, mas o índice de homens é muito grande também. O que acontece aí na diferença é que para o homem é mais humilhante, eu diria assim, porque a relação geralmente proposta para o homem no abuso é via anal, né? Então, é um posicionamento de uma pessoa subjugando a outra, humilhando a outra. E aí está muito em relação ao prazer dos perversos, porque não é só uma relação sexual em si, mas uma forma de humilhar, uma forma de subjugar, de dominar. Então, para o homem, pedir socorro, pedir ajuda, mesmo depois da vida adulta,
tem muito a ver com essa questão do mal-estar em relação a essa humilhação. E também um certo receio em relação à masculinidade, em relação, né, a como ele se sente em relação ao próprio corpo, né? Então, para o homem é muito mais difícil contar. Agora, no caso aí do relato do policial, eu achei assim interessante, porque ele passa por isso, ele sofre com isso, e mais tarde ele procura uma profissão de defender os outros seres humanos, né? Então, veja como é possível que essa marca de fazer justiça, de defender o outro, de proteger, tem a ver com essa dor, porque ele não foi protegido, né? É possível que sim. Mas num processo terapêutico, né, os homens podendo procurar um processo terapêutico, nós, profissionais, nós entendemos que não tem a ver com essa questão da masculinidade, ele não seduziu ninguém, e também um trabalho no sentido de rever essa humilhação que foi proposto, vamos dizer assim, lá no passado, né? Certo, Rose. Sandra, vou trazer aqui uma participação anônima. Bom dia, Rose, trabalhando aqui mais ligadinha. Fui abusada por meu avô, tinha 5 anos, nunca contei pra ninguém. Ela fala aqui que tem síndrome do pânico e não gosta de ser tocada pelo esposo. Tem vários casos, né, Sandra, que depois ficam com essas sequelas aí de ansiedade, pânico e tudo mais. Mas tem uma questão importante que a gente precisa conversar sobre esses agressores que são influentes na sociedade. Por exemplo, ocupam cargos de prestígio no trabalho, entre os amigos ou na igreja. Como que a gente pode, então, Sandra, conscientizar as pessoas que essa reputação do agressor fora de casa não pode ser um fator que silencie a vítima de abuso? A primeira questão, Grácia, é que, geralmente, uma pessoa que se envolve com esse tipo de agressão, no caso, um pedófilo, um perverso, eles são muito, assim, especialistas em trabalhar a imagem deles. Então, é uma pessoa que você olha e que você diz, não, fulano não faria isso, né? Eles procuram ter essa aparência de dignidade social. Agora, em relação à questão da denúncia, os prejuízos que serão causados por consequência dessa justiça, entre parênteses eu digo, porque nunca é de fato, não foi uma escolha da vítima, foi uma escolha do próprio abusador. Então, muitas pessoas, inclusive teve uma fala aqui, né, de que quando contou, aí soube que as irmãs também tinham passado pelo abuso e a família ameaçou, pedindo para retirar a queixa. Por quê? Você vai destruir a vida do fulano, que é uma pessoa importante, é um líder na igreja. Não, a vítima nunca vai destruir, ela só vai contar o que aconteceu. Foi o próprio abusador quem fez isso com a vida dele, quando ele fez a escolha de fazer o mal. Então, ninguém na vida adulta pode ser protegido porque ele alcançou grande status e agora todos saberem que ele é um pedófilo, isso irá prejudicar a vida dele. Raul, antes de você fazer a sua pergunta, deixa eu ler um relato que chegou aqui. Meu pai era diácono da igreja, cai bem nessa situação que a Grazi comentou aqui. Pregava, era respeitado e abusava de mim depois do jantar. Minha mãe e meus irmãos mais novos sabiam, choravam e não havia o que fazer. A fala deles hoje. Falava que ninguém acreditaria na gente. Fugi de casa quando entendi o que estava de fato acontecendo. Eu gosto muito da Novo Tempo, mas não gosto de igreja. A participação da nossa ouvinte. Isso vai além, né? Vai além, Raul.
Verdade. Nossa. Agora, a gente viu, Sandra, alguns relatos, né, hoje aqui, de pessoas que depois de tantos anos ali sofrendo em silêncio, né, elas decidem contar o que aconteceu, né, e aí buscam ajuda. E aí, da onde que vem essa coragem, Sandra? Por que essa coragem pode vir só após anos, né, da violência? Raul, sempre que o nosso psiquismo encontrar um conteúdo do passado ou até do presente que é maior do que ela pode suportar, ela vai tentar silenciar, não contar, tentar esquecer. Porque ela tem a sensação que ela vai morrer ao acionar tudo isso. Agora, quando a pessoa resolve contar, isso tem um indicador. Significa que ela está se achando agora forte o suficiente, ela está percebendo que ela é forte o suficiente para enfrentar sem morrer com esse conteúdo. Aí é a hora que o psiquismo libera para que ela possa agora falar sobre o assunto, contar, sem a sensação de que ela vai morrer, que ela vai sofrer uma implosão de tanta dor. O programa de hoje tem recebido tantos relatos, e os homens estão participando com a gente, viu, Sandra? Muitos homens mandando recado. Lu, você vai falar agora? Vai contar agora? A Lu vai contar uma participação aqui. É um áudio, mas como ele pediu para não ser identificado, então eu prefiro contar a história. Ele relata aqui que ele foi abusado por 2 anos, é um homem, por um vizinho dos 2 aos 5 anos de idade. E hoje ele tem, se eu não me engano aqui, mais de 60 anos já. Mas ele lembra muito disso, e ele falou que até hoje esse vizinho ainda faz meio que chacota com ele, por vários momentos. Você foi, comentários do tipo, você foi minha mulherzinha, não sei o quê. E ele não consegue se relacionar, ele não conseguiu se casar. E aí ele tá pedindo ajuda, ele tá perguntando o que ele faz, ainda dá tempo de buscar ajuda. Ele fala que, né, de denúncia, e no caso teria que ser um advogado e tal, mas ele quer saber em questão emocional, como que ele lida com isso, Sandra? Ainda dá tempo de buscar ajuda, tá, Lu? E assim, muito importante que procure ajuda, sempre há tempo, e ainda há tempo de fazer a denúncia. No que diz respeito à lei, já prescreveu, porém, ele deixa de ser um réu primário e terá aí algumas questões relacionadas à exposição, né, dessa verdade. Você veja que é um abusador perverso, né? Porque além de fazer o que fez, ainda sente prazer em provocar sofrimento nos dias de hoje. Vejam que por quanto tempo, né, perdura essa dor? Vale a pena fazer a denúncia? Sim. E ainda é possível fazer um trabalho para dar conta dessa dor, com absoluta certeza. Muitas participações chegando aqui. Vou fazer uma pergunta de uma ouvinte também, Sandra. Uma amiga muito querida contou que foi abusada pelo pai. O pai passou a mão nas partes íntimas dela, quando ela ainda era bem pequena. Fiquei chocada quando soube. O Raul fez esse comentário aqui no início do programa, mas a gente achou tão importante a pergunta, gostaríamos que você respondesse. Ela deixa a pergunta: é possível haver perdão e cura total quando todos agem como se nada tivesse acontecido? Aí ela comenta que a mãe da amiga dela sabe e hoje age assim, como se nada tivesse acontecido. Rose, essa é uma pergunta interessante, porque o perdão, ele não diz respeito a outra pessoa, ele diz respeito àquele que perdoa. Sobre o merecer ou não perdão, o outro merecer ou não, não importa se ele merece ou não. Sou eu quem não mereço carregar mágoa para o resto da minha vida. Então o perdão, ele diz respeito a ela. Então vale a pena perdoar. Agora, perdoar não significa conviver com essa pessoa, não significa ficar calada diante de uma chacota, diante de uma situação. Ela tem pleno direito de se defender hoje, mesmo atribuindo o perdão, porque o perdão é para ela se libertar
em partes dessa dor em relação ao outro. Ok, Sandra. Tem uma participação aqui, deixa eu encontrar, peraí, aqui. Minha irmã mais nova que eu foi abusada por nosso pai dos 5 aos 13 anos, até que ela fugiu de casa com um rapaz. Me sinto culpada porque primeiro ele tentou comigo, mas eu não permiti. Eu esqueci disso por anos e quando ela contou aos 18, foi julgada. E hoje ela sofre muito. Eu gostaria de poder ajudá-la, mas eu não sei o que fazer. Me sinto culpada por não ter percebido e cuidado dela. Ela disse que nunca contou para ninguém que o pai tentou abusar dela. E Sandra, a minha pergunta é sobre isso, assim, né? Tem tanto sofrimento, tem tantos anos de silêncio. Algumas vítimas, elas decidem contar, né, o que aconteceu e muitas buscam ajuda. Por que essa coragem pode vir apenas depois de tantos anos de que a violência aconteceu? Sim. Grazi, primeiro, por causa de uma compreensão maior, um entendimento de que foi uma violência. Porque, a princípio, a criança, ela não tem um termômetro para saber o quanto aquilo é maléfico, se aquilo é certo, se aquilo é errado, mesmo que ela se sinta incomodada. Então, vindo a consciência do quanto isso é ruim, e também agora sentindo que o psiquismo ele vai bancar, ele vai dar conta, né, de acessar tudo isso e poder agora falar. É importante ressaltar, Grazi, que muitos irmãos se sentem culpados, muitos, porque alguns casos são: tentou abusar, eu me defendi, mas eu não defendi minha irmã. Abusava da minha própria pessoa e eu sabia que era uma pessoa má e abusava da minha irmã menor e eu não protegia a minha irmã menor. Essa fala é muito comum. Só que vamos lembrar que as 2 ou os 3 irmãos, seja como for, eram crianças. E essas crianças, elas tinham que ser protegidas por um adulto, não por outra criança. Criança não tem possibilidade de reação, não existem defesas suficientes. Então, a culpa nunca é de um irmão. A culpa é sempre, tá? É sempre do adulto, do abusador. Certo, Sandra. Agora, Sandra, o que significa para uma vítima superar o medo e finalmente falar sobre o abuso? O que isso significa para ela? É cura, tá, Raul? É cura. Porque enquanto ela guarda isso só para ela se questiona. Ela questiona se isso é real, se é fantasia. Ela não tem o acolhimento de outra pessoa. Quando ela fala, quando ela consegue colocar isso para fora, ela também está tentando organizar o próprio psiquismo, entender o que aconteceu. Então, falar é crucial para que haja partes da cura. É muito importante. Como que a família pode ajudar uma vítima a se sentir segura o suficiente para falar sobre isso? Porque é verdade, tem família que não tem estrutura para acolher mesmo, não é? Pelo que a gente viu aí, né, Rose, algumas até atrapalham, né? É verdade, vão potencializar ainda o problema. Rose, vamos pegar aqui, né? Vamos aqui colocar um exemplo. Um pai abusador. A mãe não protegeu a criança. Já significa aí que essa mãe, por algum motivo, ela não possui defesas também. Ela também não consegue se proteger e não conseguiu proteger a criança no passado. A reação dessa mãe no futuro será acusar a filha quando ela fizer a denúncia. Ou mesmo quando criança. Teve um caso aqui que quando contou, a mãe bateu, a mãe brigou. Por quê? Porque era uma pessoa que por algum motivo precisava desse vínculo com o abusador
obviamente patológico, e não protegeu a criança no passado. Então, as famílias que não protegeram a criança no passado serão possivelmente as famílias que não protegerão as crianças, os adultos no futuro, né? Quando resolver contar. Então, vem aquela fala assim, por que falar nisso agora? Para que você vai destruir a vida do fulano? Isso é fantasia, isso é coisa da tua cabeça, isso nunca existiu. Palavras de não validação. Então, eu costumo falar assim, quando você quer fazer a denúncia, não espere validação por parte da família. Porque se essa família ela não te protegeu no passado, dificilmente ela irá te proteger no futuro. Não meça a validade disso que aconteceu pela fala da tua família. Peça ajudas a amigos de confiança, se é um adolescente, a professores, a alguém fora. Porque se não houve proteção no passado, dificilmente haverá nesse presente, né? Que é o futuro daquela criança. Sandra, vou fazer rapidamente essa pergunta, você tem 1 minutinho para responder, porque essa não pode deixar de fora. O que você diria a alguém que está pensando em falar sobre um abuso que sofreu há muito tempo, mas ainda não teve coragem de fazer? Sim, eu digo, Grazi, que fazer a denúncia, falar sobre o assunto é parte da sua cura. Mas eu posso prejudicar, porque é uma pessoa próxima da família, uma pessoa importante. Não, ele se prejudicou quando ele fez isso lá no passado. E tem mais um detalhe. Muitas pessoas acham que ela é a única que foi abusada, mas quando você conta, aparecem inúmeras pessoas, inclusive no presente. Então, mais crianças, mais pessoas podem ser protegidas. Então, isso faz parte da cura. Procure força e na hora que você achar que está tudo bem, faça o que tem que ser feito. A gente está encerrando o programa, inclusive nesses argumentos, eu já soube, né, de uma mãe que falou, você quer destruir meu casamento? A mãe ainda disse assim, você vai mexer com isso agora? Você quer destruir meu casamento, não é? Eu acho que a gente deve falar mais vezes sobre esse assunto aqui no programa. Tem tanta gente mandando recado pelo WhatsApp aqui, tem tanta gente participando e a gente sabe que tem muita gente que não tem coragem mesmo de conversar, de comentar. Vamos tocar mais nesse assunto. Conversando, a conversa também faz parte da cura. Nossa revista Mente Feliz fala sobre a cura para a ansiedade, fala como a gente pode ter paz em meio ao caos. Você pode buscar isso sim. A nossa coleção da revista Esperança, né? Mente Feliz, é de graça, a distribuição é gratuita. Você está sofrendo, por exemplo, ansiedade excessiva, está com problema no casamento, né? Conflitos, dicas para você resolver esses problemas e outros mais. Presente do nosso programa para você. Você digita Eu Quero, manda para cá 12981510081 e a gente passa para você um cadastro para você preencher para receber. Ele vai estar pedindo seu endereço certinho, coloca um endereço igualzinho está na conta de luz ou na conta de água que chega na sua casa, para não precisar voltar a revista, né? O correio não devolver, os correios não devolvem. Então, para chegar certinho na sua casa, e é de graça, presente para você. Fico te esperando, viu? Digita aí Eu Quero, 12981510081, a revista Mente Feliz. Vamos lá, como termos uma mente em paz, mesmo no caos. Muito bom, gente, o programa de hoje foi difícil, hein? Ô, Sandra, muito obrigada. Quantas informações valiosas. Talvez o processo de cura de muita gente tenha começado hoje. Obrigada, viu, minha amiga? Amém. Até a próxima. Deixa mais uma vez o seu contato. @Sandra Barilli, psicóloga. Sejam bem-vindos. O assunto é pesado, mas necessário. Necessário, né? Verdade, necessário. Obrigada, Sandra. Grazi. Vou deixar um verso bíblico aqui, Rose, Jó 8,32. A cura está na palavra de Deus. Devemos ter fé e não subestimar o poder de Deus. Ele pode mudar tudo. Ele pode curar todas as pessoas. Que Deus abençoe vocês, ouvintes. Meu Instagram, @GraziDonato, para se desenvolver aí fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Um beijo, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Raul, você? Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu fortalecerei, te ajudarei e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que Deus abençoe vocês.
para você emagrecer com saúde de forma definitiva, leisdoemagrecimento.com.br. Obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser. Lu, e o Clube da Música? Lu, ele é o Eliel, não é? Já chegou, né? Ele já tá ali do outro lado no estúdio esperando. Então hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história do Ministério. Muitos anos de história e de música. Ele que faz parte também da gravadora Novo Tempo. Então continuem aqui com a gente. Muito bem, gente. Então, bom almoço pra você. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, sua amizade. A gente vai construindo saúde em todos os aspectos aqui no seu Vida e Saúde. Compartilha nosso material, nosso programa, convida as pessoas para participarem. NT Notícias, William Vieira.